Muito bem, pessoal. Então vamos da segunda para a segunda aula Detran São Paulo. Banca Fundação Carlos Chagas, né? Eu sempre digo o seguinte, olha só, gostou do vídeo, comenta o vídeo, coloca a cidade, coloca o estado, deixa o like aí, contribui com a participação, tá certo, pessoal? E lembrando também que quem quiser adquirir o nosso curso completo de português para o Detran São Paulo, vocês têm o link aí na descrição do vídeo. Vamos lá? Então vamos lá. Regência, Fundação Carlos Chagas, que é a banca do Detran São Paulo. Observa, a música pressupõe, antes de tudo, certa organização do tempo. Aí a Fundação Carlos Chagas vem e pergunta assim, ó, o verbo que também é empregado com a mesma regência do grifado acima está em. Aí vocês têm ali uma sequência, tá? Agora vem aqui. Quando a FCC perguntar assim, ó, mesma regência, o verbo que tem a mesma regência, o que eles estão fazendo no fundo? Eles querem saber se o verbo é um verbo transitivo direto, se nós temos um verbo transitivo indireto, um verbo transitivo direto indireto, ok? Isso aqui que eles querem saber. Mas eu também tenho de saber reconhecer se na frase há um verbo de ligação ou há um verbo intransitivo. Eu tenho de saber, isso aqui tem nome, predicação verbal. Tá? O nome disso aqui é a predicação verbal. Tá certo? Então, eu tenho de fazer a predicação verbal. É isso que eles estão pedindo para nós. Então, primeiro ponto. Vamos analisar o verbo tópico, né, do exemplo. Então está, a música pressupõe, antes de tudo, certa organização do tempo. Então nota, o sujeito aqui é a música. A música pressupõe o quê? Certa organização do tempo. Então, o verbo pressupor, na forma verbal pressupõe, naquele contexto, tem a organização do tempo como seu objeto direto. Pressupõe a organização, certa organização do tempo. Então, certa organização do tempo é objeto direto. O que eu tenho? Um verbo transitivo direto. Pressupõe o quê? Certa organização do tempo. Então, nota, certa organização do tempo complementa o verbo pressupor sem preposição. Então, é um objeto direto. O verbo original é um verbo transitivo direto. Beleza, então, professor, o que eu quero? Entre as alternativas, eu quero um verbo transitivo direto. É isso que eu quero. Vamos analisá-las? Então tá. Letra A. A música, porém, baseia-se numa sucessão temporal. Vou pegar só o fragmento. Baseia-se numa sucessão temporal. Só o fragmento. O que nós temos aqui, ó? Numa sucessão temporal, está complementando o verbo basear-se por meio de uma preposição. Porque isso aqui que é numa? Ó, numa nada mais é do que em mais uma. Então, o que eu tenho aqui? Um objeto indireto. Complementa verbo por meio de preposição, objeto indireto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Esse C só está acompanhando o verbo. Tá? Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Não é? O que eu quero? Eu quero um verbo transitivo direto. Ok? Depois, nós temos, letra B, cuja função é estabelecer. Ó, aqui nem precisa. É verbo de ligação. É o verbo ser, pessoal. O verbo mais tradicional de ligação que nós temos. Então, ali nem precisa, é o está grifado. Ó, nota aqui, ó. Nós queremos o que está grifado,
Canadá, sendo inevitavelmente composta, ó, sendo de novo é o verbo ser, ou seja, novamente, o que eu tenho? Verbo de ligação. Então, novamente eu tenho o verbo de ligação. Não deu? Depois, recebemos uma impressão global antes. Vamos pegar o fragmento. Recebemos uma impressão, observa só, global. Tá aqui. Agora, nota, o sujeito é nós, né? Nós recebemos. Recebemos o quê? Uma impressão global complementa o verbo receber, porém sem preposição. Então, isso aqui é um objeto direto. Objeto direto. Então, o verbo receber aqui também é um verbo transitivo direto, como é o pressupor do enunciado. Portanto, a minha resposta é Dinamarca. A mesma regência, verbo transitivo direto e verbo transitivo direto. Muitos alunos não entendem isso, porque pensam, a mesma regência é o mesmo tipo de preposição. Não, é a classificação do verbo. É a classificação do verbo. Agora, muitos erram e marcam a letra E. Deixa eu colocar a letra E aqui, que é interessante eu debatê-la com vocês, tá? Ó, Equador está assim, ó, se me permitem esse neologismo. Você sabe que neologismo significa uma palavra inventada, né? Uma palavra que não está no dicionário. Mas o que me interessa aqui é a classificação do verbo. Muitos olham e dizem assim, ó, me permitem o quê? Esse neologismo, objeto direto, complementa o verbo permitir, sem preposição. Então, o que eu tenho aqui é um verbo transitivo direto. Calma. Por quê? Porque eu tenho aqui também um pronome. E esse pronome representa o objeto indireto, porque a lógica é permitem, eles permitem esse neologismo a mim. Permitem o quê? Esse neologismo, objeto direto. A quem? A mim, representado pelo me, objeto indireto. Então, o que eu tenho em Equador é um verbo transitivo direto indireto. É mesmo, senhor? É mesmo. Então, por isso que não é Equador. Ok? Então, nunca mais esquece. Mesma regência é classificação do verbo e o nome técnico é predicação verbal. Valeu, pessoal! Bons estudos, vamos continuar depois com mais vídeos, desde que vocês comentem aí, né? Deixa o like aí que nós vamos continuar com mais vídeos para o Detran São Paulo. Beijão no coração de vocês e bons estudos!